Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para cultuar esse Deus maravilhoso, né? Esse Deus que já providenciou todas as coisas para que nós tivéssemos mais um dia aqui nessa terra, que nós tivéssemos segurança, né? Proteção, alimentação, todos os recursos necessários, né? E principalmente o Deus que proveu a nossa salvação, que é uma questão de eternidade. Então vamos falar com Deus? Feche seus olhos, abre seu coração, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Em primeiro lugar, Senhor, para louvar, adorar, exaltar, engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Também, nesse momento, pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados e nos purifique de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus. Pai, toma, Senhor, a direção deste culto, de tudo aquilo que será feito, da palavra, do louvor, de toda atividade, para que tudo seja para a Tua honra, Tua glória, o Teu louvor. Seja o Senhor a ouvir as nossas orações, as nossas petições, as nossas ações de graças, intercessões, em nome do Senhor Jesus, Pai. Visita também esta pessoa, este lar, esta casa, esta família, que está participando conosco, que está cultuando ao Senhor juntamente conosco. Abençoa esse lar, abençoa as pessoas desse lar que estão em trânsito, que estão trabalhando, que estão em deslocamento, aonde quer que elas se encontrem, que elas estejam debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção abundante do Senhor já se faça presente em cada vida, Pai, em cada casa, em cada família, em nome do Senhor Jesus, e que seja tão somente o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações, a revelar, a tratar de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos nas Tuas mãos este culto, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, irmã Cristina, irmã Deise, irmão Luiz, irmã Wanda, e a todos vocês que irão participar também através do vídeo, nas plataformas em que este vídeo será inserido. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós temos a Santa Ceia do Senhor e o culto ele tem uma liturgia, né, diferente. Nós começamos hoje louvando esse Deus maravilhoso. Nós colocamos aqui na presença de Deus em louvor e em adoração. E qual o hino que nós vamos louvar então a Deus aqui hoje? Vai ser vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 39 da harpa cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores gemidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos
Se nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar a igreja agora a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Romanos, no capítulo de número 13. Epístola aos Romanos, capítulo de número 13. Glória a Deus, né? Quantos irmãos vão aí abrindo as suas Bíblias, né? Para verificar aí a passagem de hoje. Eu vou pedir a Deus aqui que nos conceda a sabedoria, né? Para que nós possamos entender a sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a me fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre, Senhor, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus. Uma passagem, né? Curta, né? Mas muito poderosa, né? Para as nossas vidas, né? Então vamos ler aqui o que Paulo escreveu aos Romanos aqui no capítulo 13, do 1 até o 7. Tem um subtítulo aqui na Almeida Revista Atualizada que diz assim: da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Glória a Deus, né? Essa é a palavra de Deus aqui, poderosa nas nossas vidas. E uma palavra complicada, né? Essa é uma palavra difícil, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas elas usam
os textos bíblicos aí para puxar a brasa para a sua sardinha aí, como se diz no popular, né? Para enganar as pessoas, para manipular as pessoas, para dominar mesmo as pessoas, e a gente precisa então entender o que realmente a palavra ela está dizendo. A palavra é bem clara, né? Ela está falando da questão da obediência à autoridade. Então, se eu estou passando por uma rua, uma coisa simples, um exemplo simples, né? Você está ali passando com o seu carro pela rua e o sinal ele ficou vermelho, né? E tem pessoas do lado para atravessar, para um lugar perigoso que você realmente às vezes precisa passar, não tem necessidade de passar. Mas quando você vê aquele sinal vermelho, tem gente passando na faixa de pedestre, tem gente para cruzar com outro carro pelo cruzamento, e a pessoa ainda assim, ela vai lá e avança aquele sinal. Aquele sinal é só uma coisa simples, né, gente? É uma autoridade. Ele está dizendo para você que você tem que ficar parado ali por questão de segurança e de ordem no trânsito. Então, quando você ultrapassa aquele sinal, você está desobedecendo a autoridade. Se por acaso tiver uma câmera ali atrás, né, daquelas caça-níquel ali, você vai ter a sua placa aí fotografada e no final você vai ter aí uma consequência, né, da sua desobediência, do seu desrespeito. É uma coisa simples, né? E a gente, isso vai crescendo para um nível cada vez mais complexo, tá? É aquela pessoa que está no trabalho, eu estava vendo outro dia aí, a questão de uma funcionária aí de uma emissora, uma repórter, né? Que ela alegou lá uma enfermidade lá, um nome estranho lá, síndrome de Burnout, uma coisa dessa aí, que dá um estresse tremendo e ela não estava conseguindo ali trabalhar. Então, entrou com um atestado médico, né? Um BIL, né? Como popular o pessoal que chama aí, um atestado médico ali, meia boca, e parou de trabalhar naquela emissora com licença médica, né? Com o respaldo da licença médica ali dado pelo atestado. Só que ela continuou trabalhando em outra emissora, que era uma emissora de rádio, e consequentemente ela acabou recebendo uma justa causa. Então ela desobedeceu a autoridade. Que autoridade? Primeiro, a autoridade da sua empresa, né? Ela não foi trabalhar e ela foi com um atestado falso para justificar a sua falta de trabalho. Segundo, a autoridade das leis, né? A lei trabalhista, que diz que só se você realmente estiver enfermo que você pode deixar de fazer o seu trabalho. Então é importantíssimo essa questão de entender a obediência. Então, primeiro ele já começa dizendo que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade. Só um instantinho aqui, então vamos dar prosseguimento. Estava falando aqui da questão da autoridade. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituída, tá? Então, o cristão não deve desrespeitar a autoridade, tá? Agora a gente vai ter que ter cuidado, né? Porque aí não é incondicionalmente, tá? Aliás, a gente não deve respeitar ninguém, mesmo que a pessoa esteja cometendo uma coisa errada, nós não vamos desrespeitar. O que a gente não vai fazer é concordar, é diferente, né? Você tem que discordar daquilo que realmente Deus não aprova, daquilo que realmente é errado, né? É um direito nosso. Primeiro, como cristão, né? A nossa fé. E segundo, como cidadão também. Nós temos todo o direito, nós somos, né? Não entra nesse negócio, porque cristão não pode reclamar, não. Você também é cidadão, né? Paulo, quando precisou exercer o seu direito de cidadão, ele foi bem claro, ele falou: sou cidadão romano e vocês me chicotearam, agora vai ter que vir aqui falar comigo, entendeu? Então ele usou o direito dele, está lá na Bíblia, para todo mundo querer ver, ele não aceitou aquela afronta ali. Então nós, como cidadão, nós temos o dever de exigir os nossos direitos, né? De ter os nossos direitos, tá? Mas sempre com respeito. O cristão não vive debochando, não fiquem inventando. A gente tem que ter muito cuidado na hora de passar essas coisas que chegam para a gente, né? E ver se aquilo ali realmente é verdade, se vale a pena. Eu prefiro nem passar, às vezes eu não passo nada, porque não tem como checar se é verdade ou não, nem é melhor não passar, entendeu? Porque
às vezes a pessoa está colaborando com uma coisa que não é verdade, e aí entra na questão da difamação, que para nós também é uma coisa errada. Você difamar, nem importa se é verdade ou não, difamar já é uma coisa errada. Então, a gente tem que lutar de uma forma legítima, de acordo com a palavra de Deus, mas se submeter à autoridade. Você tem que pagar uma conta, tem que pagar imposto, submeta à autoridade, tá? E ele diz aqui, de modo, no 2, que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, primeira coisa, se a autoridade foi instituída por Deus que colocou a autoridade, quando a pessoa está resistindo àquela autoridade, ainda que seja uma pessoa ímpia, ainda que seja uma pessoa que faz uma coisa que a gente não aprova, mas ela está resistindo a uma coisa que foi instituída por Deus, né? Foi colocada por Deus. E ela traz sobre si condenação. Então quer dizer que se eu me rebelar contra a autoridade, eu vou descer para o inferno direto, né? Não está dizendo isso. A sua salvação é outra coisa, é uma coisa que está garantida, se você tem convicção, tem fé, se o Senhor Jesus colocou isso no seu coração, foi Ele que te salvou, ninguém vai tomar a tua salvação, tá? Mas as consequências das coisas que podem acontecer com você aqui nessa terra, é isso que está dizendo isso aqui, né? Porque você está descumprindo aqui um princípio de Deus, que é a obediência à autoridade. Então, haverá o quê? Consequências. Então, é preciso entender isso aqui, tá? Então, a pessoa às vezes é muito tentada, né? Nossa, um calor desse, né? 40 graus, aí chega o cara ali, conheço um cara lá que é um miau, aí você dá um qualquer para ele ali, ele coloca um miau na sua casa aí, tu vai pagar a conta baixinha, né? E vai ficar tudo geladinho, entendeu? E aí a pessoa está desrespeitando uma autoridade. Qual autoridade essa pessoa está desrespeitando? A autoridade da lei, que diz que isto é crime. Isso é crime, é furto, né? Furto de energia. E a pessoa está ali, e é cristão, e às vezes está na igreja, né? A gente tem que cortar na carne, né? A igreja lá está furtando energia, entendeu? E aí, irmãos, nós adoramos a Deus, nós obedecemos a Deus como? Né? E aí vem consequências em cima daquela igreja, em cima daquele líder, em cima daquele povo, porque estão ali desrespeitando uma autoridade. Então é melhor ficar no calor. Compra um ventilador, a energia custa mais baixo, né? Quando Deus abençoar e você puder pagar a conta de energia, tem o seu ar-condicionado, tenha. Mas se não tem, compra um ventilador, gente, né? Mas fica na obediência a Deus. É melhor assim, Deus prospera, Deus abençoa aqueles que são justos, aqueles que são fiéis. Então aquela pessoa que está achando que está ganhando, uma mão ela pega e com 10 o inimigo vai e toma. Não, fica para a bênção de Deus, faz aquilo que é correto, aquilo que é certo, obedeça a autoridade. A conta de energia é uma autoridade, a energia na sua casa é uma autoridade, você tem que pagar correto, você gastou tanto, você vai pagar tanto. Então você vai pagar aquilo que você vai consumir, né? Você vai no shopping, pega um cartão, estoura o cartão lá, né? Não respeita a autoridade. Estou entrando em detalhes aqui importantes na nossa vida. A autoridade do seu salário. Aí no final do mês fica lá, né? Liga para um, liga para outro, está todo enrolado, toda enrolada. Por quê? Porque você recebe uma quantia e não sabe conviver aquilo ali. Então, peraí, eu vou fazer o meu orçamento, vou viver dentro do meu orçamento. Quando a gente tem esse princípio de autoridade, de disciplina, as coisas começam a melhorar, elas começam a andar. Então, quando a pessoa se opõe à autoridade, ela está trazendo problemas. Então, o que acontece? Onde é que começa isso? O próprio Deus, quando Ele coloca os 10 mandamentos, Ele diz que nós devemos honrar ao nosso pai e à nossa mãe. E hoje o que mais se vê é essa rebelião contra a família, contra pai, contra mãe, né? Marido, esposa, né? As pessoas não se respeitam, as pessoas elas querem viver uma vida completamente desregrada e sofrem as consequências. Aí você vai nas farmácias aí, vê a quantidade, né, de ansiolíticos que são vendidos, a quantidade de remédios para depressão que são vendidos, quantas pessoas estão se drogando, por quê? Desrespeito à autoridade, a pessoa não tem paz. E a pessoa não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita a esposa, não respeita o marido, não respeita o chefe, não respeita o prefeito, o governador, o
dirigente e sofre as consequências da sua rebeldia. Então a gente precisa entender sobre essa questão, né? Isso aqui é uma coisa, né? No versículo 3 ele diz assim: porque os magistrados não são para o temor. Agora o negócio vai ficar, não são para o temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Então, se você está obedecendo a autoridade, você não deve temer, porque não vai ter o mal, você vai ter o bem, né? Aqui está dizendo a palavra, que ela foi colocada ali para disciplinar para aqueles que fazem o mal, que eles serão punidos, e aqueles que fazem o bem não tem problema algum, vão viver em segurança. E isso é uma coisa que é instituída por Deus, independente de fé, independente se você é cristão, se você não é. Se você é uma autoridade, você foi colocado ali, agora é para a autoridade. Também tem para vocês, que vocês também estão debaixo de autoridade. Você foi colocado ali para fazer o certo. E se você deixar de fazer o certo, você também cai sob condenação, né? Então, às vezes a pessoa acha que está segura, né? A pessoa está no máximo. A gente vê o exemplo aí desse homem, né, que estava ali governando o seu país, achava-se intocável, né? Cercado ali de guardas, até guardas preparados internacionalmente, e ele foi lá pego por uma autoridade maior do que ele dentro do seu país e levado e julgado, e está lá numa prisão como prisioneiro. Então a gente vê, isso aí aconteceu demais. Esse é só um dos exemplos da história. Isso já aconteceu tanto na história moderna, contemporânea, como na história antiga. Isso é o que mais tem acontecido. Por quê? Porque aquela autoridade se rebelou contra uma autoridade maior. Quando nós vivemos em países que têm constituição, que têm sistema democrático, né, de direito e tal, a autoridade, acima de tudo, é a Constituição, né? Porque a própria Constituição não vem dizendo, o poder emana do povo, né? Então aquela autoridade que está ali, ela tem que estar dentro daquilo que está aí, não pode distorcer. Se usar e distorcer, ela já saiu da autoridade. Mesmo que ela escreva e está diferente, distorceu uma coisa que veio do povo, porque aquilo não veio mais do povo, aquilo veio dela. E aí ela vai também, aí tem consequências, mas isso é ela e Deus. E aí, o que a pessoa fala? Se a pessoa discorda, ela vai manifestar que ela discorda, né? Vai fazer manifestações pacíficas, tá? O cristão não faz manifestação de quebra-quebra, violência, isso aí não é pacífico. É um direito que a pessoa tem, porque existe uma autoridade maior, que é o quê? Que são as leis, que é a Constituição, que não está sendo obedecida. Então, nesse caso, a pessoa tem todo o direito de chegar e protestar. Não, nós temos uma autoridade, sim, acima de tudo está ali a lei, está a Constituição, e não está sendo respeitada. Então, mas nós colocamos isso na mão de Deus porque nós precisamos entender uma coisa, como igreja, como filhos de Deus: a autoridade maior, ela pertence a Deus. Então, Ele tem um controle sobre tudo, e de uma hora para outra, Ele muda qualquer coisa, Ele transforma qualquer coisa. Como que você poderia imaginar que lá no reino da Babilônia, no momento que pega aquelas taças, né, o sucessor do Nabucodonosor pega aquelas taças lá do templo e vai fazer aquela festa e tal, e aparece uma mão e escreve lá, reprovando aquele ato que ele estava fazendo, e no mesmo momento chega ali o rei da Pérsia e toma o palácio e acaba com ele, acaba com tudo, toda a segurança que ele tinha se reduziu a nada. Por quê? Uma autoridade que se rebelou contra a autoridade de Deus, e nós não podemos nos rebelar contra essa autoridade. Então, primeira arma do cristão: se você está debaixo de uma autoridade, e essa autoridade ela está se rebelando contra a lei, ela está se rebelando contra as coisas de Deus, oração, joelho no chão e oração, quer seja no seu trabalho, quer seja na política, quer seja onde for, joelho no chão e se coloque em oração, né? E como cidadão, como nós já falamos aqui, todo o direito de se manifestar de forma pacífica, legítima, né? Dentro da lei, claro, principalmente aqui que nós vivemos no
num país democrático, mas tudo dentro da legalidade, para que não tenham que falar sobre nós e nós não venhamos manchar o nome do nosso Senhor Jesus. Então é importante a gente entender, né? Não é ficar que nem uma vaca de presépio aceitando tudo. Não, nós temos o direito de nos posicionar, mas sempre de uma forma legal. Então ele diz aqui, porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem. Então o magistrado ele não pode usar o seu poder para penalizar as pessoas que estão fazendo bem, porque ele está contrariando o que está escrito na palavra e o que está escrito na lei secular também. Eles têm uma lei secular, não estamos dizendo, ele não está sujeito à Bíblia, mas ele tem uma lei secular. E quando ele descumpre, ele está ali se rebelando contra uma autoridade. E mais cedo ou mais tarde isso será cobrado dele, principalmente a gente cobrado por Deus. Não cobrado pelo homem, nem tenha tanta esperança no homem, mas cobrado por Deus. E essa é, com certeza, uma cobrança muito séria que Deus não esquece. Deus não esquece nada. Você pensa que Deus esqueceu, não esquece, não. No momento certo, ele faz aquela cobrança. Mas nós devemos mantermos em obediência, né? Obediência às leis, cordatos, né? Sem rebeliões, agindo sempre dentro da legalidade, mas com todo o direito de discordar daquilo que está errado. Aliás, nós não devemos nem apoiar o que está errado. A pessoa que apoia, tem gente que se acovarda, né, ou que está levando vantagem, e diz, não, porque usa essa palavra para dizer que é porque a palavra diz que nós devemos nos submeter à autoridade. Quem concorda com aquilo que está errado, quem apoia aquilo que está errado, quem não fica indignado com aquilo que está errado, sofre as mesmas consequências daquele que está cometendo o erro. Isso está em Romanos. Aqueles que aprovam estão recebendo a mesma sentença. A gente vê capítulo 1 de Romanos lá no finalzinho, no versículo 26, 28 lá, está falando sobre isso. A pessoa recebe a mesma sentença daqueles que estão cometendo aquele erro. Então, não seja covarde. A Bíblia ela reprova a covardia. Seja autêntico. Não, isso está errado. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Porque Deus não concorda com injustiça. Deus não concorda que o inocente seja tomado por culpado, nem que o culpado ele seja tomado por inocente. É uma palavra séria para você cristão que está aí, né? Porque você tem aí uma quedinha por determinados pensamentos, determinadas coisas, e fica aprovando esse tipo de coisa. Nós seremos cobrados por Deus até por aquilo que nós concordamos e por aquilo que nós discordamos, porque Ele julga também os nossos pensamentos e as motivações do nosso coração. Então vamos levar com seriedade, né? Vamos levar a nossa vida espiritual com seriedade, e ela está atrelada à nossa vida civil, à nossa vida secular. Nós temos que estar, nós não somos separados, não, a igreja é uma coisa, no mundo é não, nós somos um só. O cristão é um só, dentro da igreja, no mundo secular, no seu trabalho, na hora de eleger. E aí a gente vê muitas pessoas reclamando da vida, né? Puxa, eu estou cansado dessa vida, né? Não tem nem o que comer direito, né? Estou doido para comer aí uma carne, ou comer uma fruta, né? Mas aqui mal dá para o arroz e feijão. E quando ele vai, né, tomar a sua decisão, quando ele vai escolher aquele que vai lhe governar, ele vai lá e escolhe aquele que lhe dá o arroz e feijão só e não dá mais nada. Ele só volta naquele ali, né? Ele está preso com aquilo ali. E como você quer que a sua vida mude, ela seja diferente, se você continua fazendo as mesmas coisas? Você continua cometendo os mesmos erros. Você não abre a sua cabeça, você não pede direção de Deus e ora a Deus para que Ele vá iluminar. Então isso tudo é consequência. Porque se nós vivemos num país que nós temos o direito de escolha e nós escolhemos errado, nós vamos sofrer as consequências, inclusive aqueles que escolheram, né, não escolheram, não concordaram com aquela escolha, acabam sofrendo também. Mas nós sofremos as consequências das nossas escolhas. Então é preciso que haja seriedade, comprometimento com Deus, que eu veja se aquele lugar que eu estou realmente está pregando as coisas de acordo com a palavra de Deus, se está ensinando de acordo com a palavra de Deus, para que eu não venha ali participar do erro, para que eu não venha sofrer as consequências dos erros das outras pessoas, porque eu estou concordando com o erro deles. Não, tem que ter uma seriedade. Não pode. Isso aqui não está dizendo que você obedecer à autoridade, é você concordar com aquilo que está errado, concordar com aquilo que é injusto,
concordar com o sofrimento de pessoas inocentes. Você não pode, como cristão, concordar com isso. Você não pode achar isso legal, dando risada da maldade que está sendo feita com outras pessoas, como a gente tem visto por aí. A pessoa diz que é cristão, diz que ama a Deus, que ama Jesus. Como? Não tem como conciliar essas coisas. Fica até uma dúvida sobre a questão de se essa pessoa verdadeiramente ela se converteu. Será que essa pessoa se converteu de verdade? Será que o coração dela está no Senhor Jesus? Há uma dúvida aí sobre isso, né? Aí diz aqui mais, visto que, versículo 4, que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. E aí vem uma coisa que tanto serve para aquela ovelhinha rebelde, que não gosta de obedecer a autoridade, né? Eu estou dizendo que é a autoridade correta, né? A autoridade que está na palavra de Deus, né? A autoridade que está agindo de acordo com as leis vigentes, né? Seculares. Então, essa pessoa, ela vai sofrer as consequências de uma autoridade legítima, né? Mas lembre-se que toda autoridade, ela também está submetida à autoridade, nem que seja a autoridade da lei, a Constituição. E ela também, quando se rebela contra aquela autoridade que ela está submetida, ela vai sofrer as consequências. Isso é uma questão de tempo, às vezes demora décadas, demora, mas não deixa de acontecer. Ela sofre. Nós sabemos que tem o pior julgamento de todo para as pessoas que passam uma vida toda fazendo a maldade como se Deus não existisse, como se elas fossem donas da razão, como se nada lhes fosse acontecer. Um dia elas vão ter que dar conta dos seus atos no grande tribunal do trono branco diante do Deus Todo-Poderoso. Quem acredita e quem não, Deus não está nem aí se ela acredita ou não, vai participar desse tribunal e vai ter que dar conta dos seus atos. Então, para você que tem de fato, não é você que fala que tem temor de Deus, mas nem crê que Ele existe. Estou falando para quem acredita em Deus, quem crê que Deus existe, quem crê no Senhor Jesus, leva a sério essa questão da autoridade. Leva a sério essa questão de não concordar com aquilo que está errado. Não concordar não quer dizer debochar, não quer dizer ser desrespeitoso ou desrespeitosa, não é nada disso. É você agir de forma legítima, protestar de forma legítima, com palavras corretas, com respeito, sem usar palavras de baixo calão, sem agir da forma que as pessoas aí no mundo muitas vezes agem, agir de uma forma correta, legítima, fundamentado na palavra de Deus. Estou falando isso, nós vivemos momentos aí, né, de conturbações, e a gente precisa saber agir como cristão. Não é fazer uma avestruz, enfiar a cabeça na areia e dizer não está acontecendo nada. Não, tem que ser realista. Está acontecendo sim, está havendo injustiça, tem coisas que não estão sendo cumpridas para uns e para outros, nada acontece. Tem que mostrar realmente o que está acontecendo. Nós precisamos falar, nós precisamos comunicar, porque o silêncio beneficia o malfeitor. Então tem que ser falado, tem que ser propagado. A gente tem que ter essa indignação contra aquilo que está errado, mas de uma forma legítima, de uma forma ordeira, né? E principalmente, mas e aí é o mais importante de tudo, crendo na providência de Deus. Oração, não importa, mas já tem 10, já tem 15, já tem 20 anos, então ore 50, ore 100, ore enquanto estiver nessa terra, mas não cesse de orar, porque às vezes o efeito não vai ser agora, mas vem. Então continue orando, continue crendo na palavra de Deus, né? Continue insistindo em oração e creia que Deus está movendo céus e terra. E lembre-se que muitas das consequências daquilo que estamos vivendo hoje são reflexos do que nós escolhemos lá no passado, coisas que nós escolhemos no nosso passado. Então, há tempo de conserto, há tempo de restaurar, há tempo de renovar. Continuar orando, ora pelo povo, Deus abre a mente, né? Esclarece essa pessoa, dá visão a esse povo, né? Para a gente ver essas coisas. É preciso realmente que tome um posicionamento mais legítimo, verdadeiro, pacífico, como deve ser o posicionamento de um homem e de uma mulher cristã, sempre nessa forma.
É necessário, no 5, que lhe estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E aí, mais uma vez, o dever de consciência. Então, tudo bem, a lei, se você infringe a lei, você tem consequências, você tem multa, você pode ter algum tipo de punição, ou até mesmo em casos mais complexos, prisão, né? Você pode sofrer essas consequências. Mas não é por isso que eu vou obedecer a lei. Não é por isso que eu vou pagar minhas contas direitinho. Não é por isso que eu não vou ter coisas erradas ali nas minhas contas. É pela minha consciência diante de Deus, porque eu sei que Deus ele está examinando os meus pensamentos, os meus atos e as minhas palavras. Então é por isso que eu vou manter a minha consciência tranquila diante de Deus e, consequentemente, por essa consciência tranquila diante de Deus, eu acabo por obedecer às leis, né? Obedecer às regras, né? Todas as coisas, porque eu estou obedecendo aqui a lei. E essa mesma consciência que faz com que eu obedeça a lei, as regras, né? Os estatutos, tudo que é colocado para mim, a convenção do meu condomínio, né? Tudo que eu vou obedecer, essa mesma consciência me faz não ficar conformado com aquilo que está errado, com aquilo que é ilegal, com aquilo que é imoral, com aquilo que é injusto, que é aquilo que causa um sofrimento indevido na vida das pessoas. É essa mesma consciência que Deus nos dá para entender que devemos obedecer, que devemos fazer o certo, que devemos andar dentro da legalidade, também nos faz ficar ali inconformados. Romanos 12, 1. Não vos conformeis com este século presente, mas temos que renovar nossa mente para estar de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, importantíssimo para o cristão ter essa visão, né? Não é apenas obedecer como se fosse um robô cego, que não está vendo o que está acontecendo. Não, obedecer, mas saber discernir aquilo que eu vou obedecer e aquilo que eu vou ali falar, não, isso aí não está correto, né? Depois chegar uma lei aí e falar, você a partir de agora, né, ninguém é homem, ninguém é mulher, vocês podem fazer o que quiser, a igreja está fora, porque nós temos os nossos limites de relacionamento que foram traçados, estão traçados pela Bíblia, e outras coisitas aí que podem acontecer que a pessoa tem que se posicionar. Não, a Bíblia diz que eu devo fazer dessa forma eu não farei. Então nós temos que nos posicionar. Se nós estamos vendo uma injustiça, nós temos que nos posicionar. Então isso é importante para a igreja. Então tem gente até que diz aí, não, mas é porque o cristão ele tem que ficar na igreja, não tem que se meter em política. Porque o cristão é um ser diferente, é um ser de segunda classe, terceira classe, ele não tem direitos políticos, ele não tem direito de votar e de ser eleito. Qual é a questão do cristão? Por que o cristão não pode se manifestar? Todo mundo pode se manifestar. Até quem está lá vendo o sol nascer quadrado pode se manifestar, mas o cristão não pode se manifestar, né? Não, essas coisas nós temos que nos manifestar sim. E manifestar é aqui também, falar aqui, ensinar os irmãos direitinho, porque tem irmão que vai e entra nessa conversa, né? E infelizmente tem líderes que não sei por quais razões, né? Ou às vezes até sei, mas eu prefiro não falar, que vão e ensinam desta forma, para que as pessoas fiquem ali completamente cegas, manipuladas, e nós não devemos fazer isso, principalmente você que está exercendo liderança, você vai dar conta do seu ministério a Deus. Então nós devemos ensinar corretamente. Primeiro, temor do Senhor, o princípio da sabedoria, né? Então vamos obedecer leis, vamos obedecer às autoridades, vamos cumprir com as regras, tudo direitinho, mas aquilo que é errado, nós vamos discordar. Aquilo que é errado, nós vamos nos indignar e vamos manifestar a nossa indignação com aquilo que está errado. E orar bastante, né? Senão não adianta nada. Se indignar e manifestar e não falar com Deus, não vai resolver o problema não. Tem que falar com Deus em primeiro lugar, tá? Vamos aqui para o próximo versículo. Versículo 6, né? Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço, né? Então, nada de revolta, não, mas é porque a gente paga muito, não, tem que pagar, está na lei, faz parte da lei, tem que pagar, né?
você acha que está pagando muito? Nas próximas eleições, pense em quem você votou e vote uma pessoa que está falando, não, o justo é pagar tanto, né? A carga está muito alta, estamos gastando demais. Eu vejo, gente, não vê o discurso, na época da eleição, os discursos, né? Todo mundo é bonzinho, todo mundo quer cumprir a lei, né? Todo mundo quer passar. Olha durante todo o exercício do mandato daquela pessoa, olha a vida daquela pessoa, examina, isso é uma coisa importante. Eu vejo gente que escolhe o seu candidato a um dia da eleição, a 2 dias das eleições. Não, são 4 anos que nós temos aí para escolher. Lembra que isso é autoridade, quando você está escolhendo uma pessoa para ser o seu deputado, para ser o seu senador, para ser o seu prefeito, para ser o seu vereador, para ser o seu governador, para ser o seu presidente da república, você está delegando autoridade para essa pessoa. Você lembra que depois você vai estar subordinado a esta autoridade. Então, principalmente aquelas pessoas que gostam de pegar uns mirréis e botar no bolso para dar o seu votinho, depois pensa nas consequências desses mirréis que você pegou na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Então, seja consciente, né? Eu estou falando principalmente para o cristão, mas se você que não é cristão, isso serve para você também, tá? Porque as consequências vão sobre você também. Pensa direitinho sobre isso e toma uma decisão sensata, porque você vai sofrer as consequências disso, em todas as áreas da sua vida, tá? Então, agora, uma vez que escolheu, vai ter o tributo, vai ter que pagar, tá? Vai ter você escolheu lá o síndico, vai ter que pagar o condomínio, não tem jeito, você escolheu aquela pessoa para ser o síndico do seu prédio. Então, na hora que você estiver fazendo essas coisas, Deus te deu ferramentas para você agir. E aí fala, não, mas o que você fez com as ferramentas que eu te dei? Qual foi as escolhas que vocês tiveram? E aí sofre as consequências. E depois é uma luta tremenda, né? É uma luta tremenda para você reverter isso aí. E finalmente ele diz assim, pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra, tá? Então, o que é devido, nós devemos pagar. Se você tem que obedecer uma lei, você tem que obedecer, se você tem que pagar as suas contas, os seus impostos, as suas tarifas, você tem que pagar, né? Se você tem que honrar uma pessoa, você vai ter que honrar, não tem, faz parte ali do protocolo, né? Tudo bem, tá? Mas o que lhe é devido. A palavra não diz que nós devemos pagar o que é indevido, que não existe. Então, o que nós podemos aqui para fechar essa palavra? Primeira coisa é estarmos alegres, porque a nossa confiança não está na economia do país. A nossa confiança não está na questão política do país. A nossa confiança não está na legislação do país. A nossa confiança está no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus. Acalma teu coração, seja qual for a situação. Você faz a sua parte. Acalmar o coração não é se acovardar e se esconder não, tá, irmãos? Deus quer que você vá lutar pelo seu direito, mas tenha confiança. Lute, mas lute com confiança em Deus, que é Deus que vai dar a resposta final, né? Que essa resposta ela não vem do homem, mas vem de Deus. Sempre obedecer à lei e às autoridades, né? Desde que essas leis e essas autoridades não estejam contrariando a palavra de Deus, não estejam contrariando a princípios bíblicos. Ore, mas eu não consigo, eu tenho tanta indignação por aquela pessoa, olha, aquela pessoa não suporta nem ouvir a voz dela. Ore pelos governantes, não importa se você gosta, se você não gosta, se você está indignado, não importa. Ore, a palavra de Deus manda você orar. O coração do rei está na mão do Senhor. Então, ore por aquela pessoa, insista em oração, igreja, nós estamos precisando orar. Ore por aquela pessoa. Bom, outra coisa que nós devemos nos lembrar, e isso é muito bom, né? O reino de Deus não vai ser aqui nessa terra, né? Então a gente está só dando uma melhorada no lugar em que nós estamos em peregrinação, mas o nosso reino não está aqui, nossa esperança não está aqui, tá? Isso nos traz conforto também. Peraí, eu estou indo para um lugar melhor, né? Eu vou, claro, estou aqui, vou trabalhar para que aqui fique o melhor possível, mas não é aqui o melhor lugar. Não é aqui o lugar perfeito, a perfeição não vai estar aqui. Então, tenha consciência disso.
vai ficar você suportar melhor, né, as dores, as lutas, as injustiças da vida, você vai suportar de uma forma melhor. Enquanto o reino de Deus não for estabelecido por completo, já está estabelecido no seu coração, no meu, de todo aquele que crê, o reino de Deus já está estabelecido, né? Mas não por completo, falta muita coisa para que ele venha se completar, né? Para ele vir aqui, mas o nosso comportamento nessa terra, as nossas atitudes nessa terra, elas precisam glorificar a Deus, elas têm que glorificar a Deus. Então não perca a linha, debate, defenda o que é certo, lute pelo que é certo, mas se mantenha sempre dentro da palavra, se comporte como um homem e como uma mulher de Deus. E nós devemos ser um exemplo, não só pregando com palavras, temos que pregar com palavras, claro, temos que falar a palavra de Deus, senão não adianta nada, mas também pelo exemplo. Não adianta nada chegar aqui e fazer uma bela pregação, né? Falei um belo sermão e depois eu for lá e é pior do que a pessoa que está no mundão lá, toda caída, toda rebelde, toda desobediente, cheia de vício, né? Cheia de comportamentos inadequados. O que adianta isso, irmãos? Quem é que vai olhar para o que você falou? Vai olhar para o que você está mostrando. Então nós devemos pregar com palavras, mas principalmente pelo exemplo, atitude, comportamento, forma de falar, forma de vestir. Não, minha roupa não me define sim, deixa de ser criança, né? Você sabe que define. A sociedade olha para isso, estão olhando para a gente, nós somos ali, né, o espelho, as pessoas estão vendo. Então procure realmente ser um cristão que glorifica a Deus pelas tuas palavras, atitudes, comportamento, vestimenta, por tudo aquilo que você faz. Então, fechando aqui essa palavra de hoje, né, não podia deixar de falar sobre essa questão de autoridade. Nós estamos num ano que é importante falar sobre isso, porque é um ano que nós vamos plantar. Daqui a pouco a gente vai plantar. E eu não vou deixar para falar só na última hora não, né? Enquanto Deus tocar eu vou falar, tá? Para que a gente venha plantar, sabendo que depois a gente vai colher. Então já vai pensando nisso aí, tá? Porque nós estamos colhendo porque muita gente está colhendo o que os outros plantaram, né? Vamos esperar que agora que aquela pessoa que tem uma mão ruim, que ela agora venha também plantar uma coisa boa para todos aí e orar para que Deus aí ilumine o coração do povo aí, para que eles pensem sobre isso no nome do Senhor Jesus. Então, que Deus ele tenha abençoado a sua vida através dessa palavra, que Ele tenha falado com você, tenha despertado em você a fé, a esperança, principalmente para aqueles que estão, né, desanimados, né, com tudo que está a acontecer aí por essa terra. A terra está muito conturbada, né? Não estou falando só do Brasil não, tá? Está muito conturbada as coisas aí. Então a gente precisa orar, a igreja precisa se posicionar. Não vamos mudar o que Deus tem preparado, não tem, mas nós podemos tornar o caminho mais suave, melhor, né, durante a nossa peregrinação, né? Vamos manter a oração. Vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça aí as considerações, aquilo que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, irmão, está com a palavra aí, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar, oportuna pregação. Eu vou só reforçar o que o senhor disse, né? O senhor falou a questão da autoridade, foi instituída por Deus, independente da fé, né? Isso eu achei muito importante. Outro ponto que eu achei muito importante é que o senhor falou, acabou até de falar, mas as pessoas fazem escolhas no passado, esquecendo que vão acabar sofrendo as consequências dessas escolhas, né? Então é preciso pensar direitinho, é preciso se atualizar do que está acontecendo. Gostemos ou não, a autoridade é autoridade. E ter em mente isso, porque se você realmente tem temor a Deus, e aquela autoridade está lá, pode estar até por formas injustas, mas ela está lá de alguma forma porque Deus consentiu. Ou então nós tomamos atitudes muito erradas.
mas, de qualquer maneira, nada acontece que não esteja debaixo do controle de Deus. E eu achei muito importante, outra coisa que o senhor falou, do direito que nós temos a protestar. Nós podemos protestar, pelo menos no Brasil até agora, sem desrespeitar a autoridade. Outra coisa que também o senhor falou que é muito importante, que a autoridade, ela também não pode ser iníqua. Por mais que nessa terra ela não colha as consequências das injustiças que ela possa ter cometido, o senhor falou aí, né, no grande trono branco, né? Vai responder por isso, né? E o que significa? Mas eu estou aqui. Eu acho muito interessante isso, que o Espírito Santo está me falando agora. Muitas vezes nós ficamos incomodados, e é natural também, com coisas que acontecem aqui e queremos, não é? Que isso se corrija aqui. Mas, na verdade, essas coisas, elas acabam sendo... Temos que entender que aqui nós estamos aqui transitoriamente, né? Mas aqui não é a nossa casa, né? A nossa casa é com Cristo. E pode ter certeza que se o que não foi corrigido aqui vai ser corrigido diante do grande trono branco. Então, podemos ficar tranquilos, porque esse mundo, nosso mundo jaz no maligno, como o senhor disse, mas nada impede que a gente não possa tentar melhorar, mesmo sabendo que aqui não é a nossa casa definitiva. Então, nos sentimos injustiçados apenas tendo a mentalidade desse mundo. Tudo bem, a gente é injustiça mesmo que acontece nesse mundo, mas com certeza, no vindouro não haverá injustiça. Outra coisa que o senhor falou, e que se junta, né, que é muito importante, o senhor falou, crer na providência de Deus. Né? E crer na providência de Deus, e outra frase que o senhor falou, é demonstrar que a nossa confiança está em Deus. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Muitas vezes a gente nota que, por exemplo, desses guardas de trânsito, se você for olhar da prefeitura, eles praticamente não olham para você, não querem saber de você. Eles multam com um procedimento ilegal, não que você não esteja errado, você está errado. O procedimento da multa muitas vezes é executado errado, e ele não poderia fazer da forma que faz. Mas a nossa confiança, como eu estava querendo dizer, ela tem que estar em Deus. Não é? E como é que se diz? Crer na providência de Deus. É crer que Deus vai atuar, vai agir. E, por final, outra coisa que o senhor falou é muito importante também. Eu já vi mães orarem pelos filhos, pais, e a mãe morrer, o filho, quando ela morreu, ainda estava no mundão, mas depois ele aceitou a Jesus. Então, isso também que o senhor falou caiu muito bem, veio muito bem a calhar. Mas nós temos que continuar orando, independente das circunstâncias. Né? E como o senhor disse no final, a nossa confiança tem que estar em Deus e crer na providência dele. Eu acharia até interessante, dependendo da situação, conforme o Espírito Santo nos dirigir, no futuro, repetir, né, essa pregação. Muito importante isso, saber que nós temos que obedecer à autoridade, porque assim Deus quis. Não é? E acho muito interessante também quando o povo pediu a Deus um rei. Não é? E Deus falou, olha, vocês vão ter que trabalhar para esses caras, vocês vão dar o seu dinheiro para esses caras, vocês vão ter que dar os seus animais para ele vai ter uma tropa para sustentar. E o povo falou, não, mas a gente quer ter rei. Porque tem custo. Não é? O governo, o Estado tem um custo, é lógico, evidentemente.
E um Estado que não age direito, um Estado inchado, custa cada vez mais caro para nós. Então, pastor, foi uma pregação simples, prática, né? A sua fala, mas a sua também foi simples, prática e objetiva, né? Então, eu agradeço a minha oportunidade, Deus abençoe o senhor, a sua família e a tudo que aprove a ele que o senhor tivesse. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado, irmão Luiz. Amém. Glória a Deus. Né? E nós agora vamos nos preparar para participar da ceia do Senhor. Né? Então, eu vou ler o texto bíblico aqui, com as recomendações da Santa Ceia. Quem quiser acompanhar, está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 26 a 29. Tá bom? Então, vou ler o texto e logo após nós vamos orar para que aquela pessoa que ainda precisa aí, se examinar, né? No momento dessa oração é um autoexame também, né? Você faz um exame, de repente tem alguma mágoa, algum ressentimento, alguma coisa que precisa se acertar com Deus, você se acerte com Deus, né? Você que já é batizado, você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que tem convicção, né? Você tem discernimento do corpo e do sangue do Senhor Jesus, então você faça esse autoexame para participar da Santa Ceia do Senhor, dos elementos da Santa Ceia, do pão e do suco de uva, né? E você que ainda não cumpriu todas essas etapas, você ora também com Deus, né, pedindo a Ele fortalecimento da palavra, né, que você venha cumprir essas etapas e no futuro você também irá, se Deus quiser, querendo Deus, participar da ceia aí conosco, em nome do Senhor Jesus, ou numa congregação que o Senhor dirigir você a participar. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler aqui o texto, né, que eu falei, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, nada mais do que isso. Examinar para participar de uma forma digna da Santa Ceia. Então vamos orar. E se houver algum pecado não confessado, não perdoado, alguma mágoa, algum ressentimento, examine, identifique, se conserte com Deus, para que depois, logo após a oração, nós vamos ali fazer um louvor e vamos participar da ceia do Senhor. Amém? Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, nesse momento, fazendo aquele exame. Essa pessoa que está orando comigo, vai estar levando pensamento ao trono da graça. E nesse momento, nós te pedimos, Senhor, se existe alguma raiz de amargura, algum pecado não confessado, não perdoado, algo que seja um impedimento para que nós venhamos participar da ceia do Senhor de uma forma digna, perdoa agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, purifica cada coração, limpa cada coração, em nome do Senhor Jesus, faz esta obra maravilhosa, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, olha para esse coração, essa pessoa que está falando com o Senhor, essa pessoa que agora está confessando, está pedindo perdão, em nome do Senhor Jesus, está pedindo um renovo. Seja o Senhor renovar, Pai, essa vida, seja o Senhor renovar este coração, seja o Senhor fortalecer para que ela vença de uma vez por todas, Pai, essa luta, esse problema, essa dificuldade, esse pecado, aquilo que tem atormentado a sua caminhada. Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe o que ela tem falado com o Senhor, o Senhor sabe a luta que ela tem enfrentado, o Senhor sabe o esforço que ela tem tido, meu Deus. Então toma nas tuas mãos agora cada vida, cada alma, Pai, cada coração que se dirige ao trono da tua graça nesse momento. Oh, meu Deus, envia agora o teu poder do alto desta cabeça, planta destes pés, e ministra agora o perdão em nome do Senhor Jesus. Ah, meu Pai, para que todos possam participar de forma digna do corpo e do sangue do nosso Senhor,
e Salvador Jesus Cristo, nós entregamos nas Tuas mãos esta santa ceia, Pai, para que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer então um louvor ao Senhor. Qual vai ser o hino agora? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 301 da harpa cristã. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos então apresentar ao Senhor agora os elementos da Santa Ceia, né, para que nós venhamos participar da ceia do Senhor Jesus. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Esse é um momento sublime, é um momento, meu Deus, de muita reverência, é um momento também de muita alegria, é que nós estamos cumprindo a Tua ordenança de fazer a Santa Ceia do Senhor, participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus, através do pão, através do vinho, do suco de uva, que para lembrar do sacrifício que o Senhor fez por nós lá naquela cruz, o sacrifício, o corpo que foi espancado, surrado, maltratado, humilhado, passou por diversas coisas ruins, Pai. O corpo que foi ali sacrificado por nós, e o sangue que foi
jorrado até a última gota. O sangue da nova aliança. O sangue que cobre, mas não só cobre, e tira os nossos pecados. O sangue que nos torna justos diante de Deus, que tira toda a condenação, que nos liberta de todo o poder do pecado, não só dos passados ou dos presentes, mas também dos pecados futuros. Senhor, é por isso que estamos aqui, para fazer este memorial, para cumprir esta ordenança que o Senhor nos deixou. E aqui estão os elementos desta Santa Ceia, o pão e o suco de uva. Em cada local, em cada lar, cada vida, cada pessoa que está neste momento apresentando ao Senhor, eu te peço agora, consagre, meu Deus, esses elementos. Abençoa a vida dessa pessoa agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Faça a tua obra maravilhosa, Senhor, na vida de todos que estão participando desta Santa Ceia. Tantos aqueles que vão participar do pão, que vão participar do suco de uva, do corpo e do sangue do Senhor Jesus, como aqueles que estão se preparando para participar. Que a bênção do Senhor sejam derramadas sobre todos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Nós lembramos sim do teu sacrifício. Nós lembramos sim de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. E essa é uma forma que nós temos de marcar esta lembrança que o Senhor nos deixou, para que nós nunca venhamos a nos esquecer, para que nós sempre venhamos nos lembrar de onde nós estamos vindo e para onde nós estamos indo, para a glória do Senhor, conduzido pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo, pela obra maravilhosa que o Senhor fez naquela cruz, pelos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós cremos e nós recebemos tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e Pai. Continuando ainda, irmãos, no texto de 1 Coríntios, capítulo de número 11, no versículo de número 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Aqui está o pão, representando o corpo do Senhor Jesus. Aí na sua casa, no seu lar, onde você se encontra nesse momento, receba o corpo de Cristo. Presente ao corpo de Cristo a Deus agora. Senhor, aqui está o pão, representando o corpo do nosso Senhor Jesus. É pela fé que nós estamos aqui participando. Eu creio, Senhor, que esse aqui é o símbolo daquele corpo que sofreu, que passou por humilhações, privações, que foi espancado, surrado, furado pelos meus pecados, pelos pecados de toda a humanidade. E agora, com fé, com a certeza da nossa salvação, porque não vem de nós, veio do Senhor, através do Senhor Jesus. Foi Ele que nos salvou. Foi Ele que nos remiu num ato unilateral, em que nós não precisamos fazer nada, pois até a fé foi Ele que nos deu. É com essa fé que nós agora participamos do corpo do Senhor Jesus. Participe agora do corpo do Senhor Jesus e coma do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Receba aí no seu lar, onde é que você estiver nesse momento, o cálice contendo o sangue do Senhor Jesus. Apresente a Deus agora: Senhor, aqui está o cálice,
com suco de uva, representando o sangue do nosso Senhor Jesus, o sangue da nova aliança, o sangue que nos purifica de todos os nossos pecados, passados, presentes, futuros, que nos torna justos diante de Deus e de toda a humanidade, de todo o mundo espiritual. O sangue que nos livra da condenação eterna, da salvação que somente o Senhor Jesus poderia nos dar e nos deu naquela cruz. E não só nos deu a salvação, mas nos deu a fé para que nós pudéssemos alcançá-la. E não só nos deu a salvação e a fé para que nós pudéssemos alcançá-la, mas é Ele que sustenta em nós essa fé, porque sem Ele nós nada poderíamos fazer. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Participe agora do sangue do Senhor Jesus e beba do suco de uva. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus, da terra e do mar, toda honra, toda glória e todo louvor sejam somente para o Senhor. Obrigado, meu Pai, por ter enviado o Filho, o Senhor Jesus, para que hoje nós pudéssemos estar fazendo este memorial. Toda honra, toda glória e todo louvor recaiam agora sobre o Senhor Jesus, o Senhor da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor Jesus. Reina em nós através do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, fortaleça-nos, Senhor, espiritualmente, renove a nossa fé, capacita-nos, Senhor, para que nós possamos ficar firmes durante esta peregrinação. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam para Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado por esta obra maravilhosa que somente o Senhor poderia fazer por nós. Nós reconhecemos e nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós nesse momento vamos então aquele momento de oração, aquele momento em que você coloca diante de Deus a sua vida, você coloca diante de Deus as suas necessidades, você que está passando aí por um problema na sua família, no seu relacionamento, no seu casamento, você que está passando aí por problemas nas suas finanças, né, para arcar com os seus compromissos, para sustentar a sua casa, sustentar a sua família. Você que está passando por um problema com o filho, com a filha, com um familiar querido, até você mesmo, né, com a justiça, tem que resolver essa questão, é sério, né, precisa resolver isso. Você sabe que você está enfrentando aí, que você está passando, né, essa luta que você está enfrentando. Então, seja qual for a sua dificuldade, o seu problema, aquela pessoa que está distante, que você não tem mais contato com ela, está preocupada, né? Coloca isso diante de Deus em oração. Fala com Ele em oração. Você que tem sentido a sua saúde fraquejando aí, não sabe o que está acontecendo, tem sinais aí no teu corpo que você está vendo que não está bem, coloca diante de Deus, né, para Ele dar uma direção, para Ele te dar sabedoria também de procurar, né, a devida ajuda, a autoridade do médico, né, a autoridade da medicina, né, a gente não deve viver também como se Deus não tivesse colocado estas coisas para nós. Coloca diante de Deus, seja qual for o problema. Mas em primeiro lugar, né, como a gente sempre fala aqui, né, as coisas espirituais, as coisas lá do alto, as coisas lá de cima, como Jesus ensinou em Mateus 6, 33, 34, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, sempre prioriza em primeiro lugar o espiritual, mas não negligencie nada. Tudo deve ser colocado diante de Deus em oração. Então, o irmão Luiz agora, ele vai fazer aquela oração de intercessão, Deus vai dirigir, ele vai colocar aquilo que é necessário interceder diante de Deus, né? Vai estar orando nesse sentido, e você vai estar orando juntamente conosco aqui,
colocando estas coisas relacionadas à sua vida também diante de Deus, falando com Deus. Olha, todo mundo orando, né? Que coisa forte, né? Firme, todo mundo na mesma fé. E é Deus soberanamente, que irá trazer a resposta a cada um, segundo a boa, perfeita e agradável vontade dele, segundo os planos e projetos perfeitos que ele tem para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Então, o irmão Luiz está com a palavra e a oração, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então, vamos nos concentrar, orar pelas nossas necessidades, né? Para que Deus venha a prover as nossas necessidades e também pelo nosso Brasil. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora em Tuas mãos e em concordância, todos, porque não sabemos a necessidade uns dos outros. Então te pedimos, meu Deus, seja o Senhor a trazer resposta às nossas petições, às nossas aflições. Como eu já disse, não sabemos, pode ser problema de desemprego, uma dívida, um filho nas drogas, um casamento se perdendo, nós não sabemos. Um emprego melhor, nós não sabemos. Mas em nome de Jesus, tu sabes, tu respondes conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. E eu quero lhe pedir, e se houver algo impedindo a tua resposta, seja o Senhor a revelar a cada um de nós no particular. Se não for a hora, fortalece-nos, dê paciência para aguardarmos. E se tivermos errados, pedindo que não for da tua vontade, seja o Senhor a nos mostrar. É o que eu te peço, meu Deus. Cuida de nós, nos abençoe, de nossas famílias aqui representadas por nós todos, mas nós sabemos que o Senhor não deixa ninguém sem resposta. Quero colocar agora nas tuas mãos o nosso Brasil e pedir que o Senhor restaure a condição de liberdade do nosso povo, do nosso país. Pedir que o Senhor restaure a condição de liberdade aos presos do 8 de janeiro e ao nosso presidente. Enquanto isso não acontece, eu peço que o Senhor mantenha com saúde ao nosso presidente e a todos que estão sendo injustiçados com essa prisão. Peço que o Senhor prospere o Brasil, nos campos, na indústria, no comércio, na prestação de serviços. E neste ano muito importante, o Senhor toque no coração das nossas autoridades, para que percebam que tem que servir a nós e nós servirmos a Ele. E eu peço que o Senhor livre o Brasil do caos político, do caos econômico, do caos financeiro, do caos social, meu Deus, e que possamos, meu Deus, no futuro, termos um Brasil melhor, restaurados todos os nossos direitos garantidos na Constituição Federal. Abençoa, meu Deus, e protege a todas as pessoas que vão a presídios, aos hospitais e a outros países, levando tua palavra. O Senhor abençoa também o Estado do Rio Grande do Sul, ao povo do Estado do Rio Grande do Sul. Por fim, quero lhe pedir que o Senhor guarde e proteja ao Estado de Israel. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então agora nesse momento orar a Deus, né? Agradecendo a Ele por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos na presença dEle e pedindo a Ele que abençoe essa nova semana que está se iniciando hoje. Feche seus olhos, leva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela semana que passou, por tudo aquilo que o Senhor nos deu de recursos, de livramentos, de cuidado, principalmente por nós estarmos na Tua presença e pela nossa salvação. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus.
Eu também quero agradecer por nós podermos participar mais uma vez da ceia do Senhor. Muito obrigado, Pai. Iremos aqui fazer até que Ele volte ou até que Ele nos resgate. Então, muito obrigado por nós podermos estar aqui lembrando desse momento sublime, dessa obra maravilhosa que somente o Senhor Jesus, só Ele poderia fazer por nós. Concordo com a oração do irmão Luiz, concordo com a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida fez aqui hoje. Seja o Senhor, meu Deus, a trazer uma resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa, Pai, cada vida que está orando conosco agora, cada casa, cada família, tudo que estiver ligado a esta pessoa, todos que estiverem ligados a esta pessoa. Seja o Senhor, Pai, a nos guardar, a proteger, a nos livrar de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor abençoar cada área de nossas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de nossas necessidades, segundo a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, segundo a tua soberania, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ao término deste culto, o Senhor leve a todos ao seu destino, Pai, em segurança, livra de todos os males, abençoa, Pai Santo querido, as suas atividades, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, muito obrigado por tudo, mas muito obrigado, em primeiro lugar, pela nossa salvação. Muito obrigado, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desejo você, a sua família, todos os seus, um excelente final de domingo, uma semana aí repleta da presença e das bênçãos de Deus, que Deus esteja presente na sua vida, que o Senhor Jesus se faça presente em todos os momentos da sua semana, da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.